Nessa temporada você aprendeu muita coisa aqui no Código Aberto. Você aprendeu sobre o santuário, conheceu ritos, símbolos, enfim, tudo que se relacionava com o Templo de Israel. Hoje você vai aprender de uma forma muito intensa como você pode colocar todos esses ensinamentos, todas essas figuras, profecias, de forma prática na sua vida. Está no ar o Código Aberto. No ar, o último programa do Código Aberto sobre essa temporada do Santuário. Teve até maquete aqui para você acompanhar os nossos estudos. O nosso guia de estudos aqui, mostrando mais uma última vez aqui, uma bonita capa feita pela Casa Publicadora Brasileira. Você acompanhou aí esses estudos junto com a gente aqui no Código Aberto. Eu tenho certeza de que foi muito enriquecedor para você. E nesse último programa, você vai aprender como colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu sobre o santuário. Tanto é que o nosso título do programa de hoje é O Santuário e a Vida Prática. E você sabe, eu não estou sozinho com você aqui para terminarmos esse programa. Estamos com eles, os Guerreiros da Esperança aqui, que hoje estão meio hispanos aqui para homenagear a nossa amiga argentina que participou com a gente nessa temporada. E eu começo apresentando ela, que sobe em cima de cadeira quando vê La Cucaracha, Vivian Pires. Não subo em cima da cadeira. Não, você não tem medo de barata? Não tenho medo, La Cucaracha é barata, viu? Tenho medo de rato. De rato? Barata não. Rato, acho que é rato. Daqui a pouco, se não for, a gente vai descobrir. Raton. Muito bem, Vivian, seja mais uma vez. Obrigada. Quero agradecer aos nossos colegas que ficaram com a gente estudando esse tema tão maravilhoso e esses aqui também. Muito obrigada por ter aprendido com vocês. Muito bem, ao lado da Vivian está ele, que quando veio para gravar o Código Aberto, teve que deixar a esposa Dani Araújo em casa e dizer hasta la vista, baby, Leonardo Gonçalves. Mas que alegria realmente estar com vocês. Esse trimestre podemos compartilhar de ensinamentos tão maravilhosos e também faço das palavras da Vivian as minhas palavras com pessoas maravilhosas. Aprendi muito, foi muito enriquecedor para mim, espero que tenha sido para vocês também. Muito bem, e ao lado do Leonardo Gonçalves está ela, que é o motivo da gente estar falando espanhol aqui hoje, a hermana que mostrou nessa temporada que habla muy bien a língua portuguesa, Janine Vernizzi. Muito obrigado, muitas graças. Foi realmente um prazer estar aqui, poder compartilhar esse momento com todos vocês. E obrigado também a nossos amigos pela paciência com o portunhol e tudo mais. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui e compartilhar com vocês essas lições tão importantes também para a nossa vida pessoal, né? Para a vida prática, como a gente vai estudar hoje. Muito bem, ao lado da Janina está ele, que é uma pessoa cheia de amigos e está sempre disposto a dizer mi casa é su casa, Pastor Marcelo Rezende. Não, foi muito bom mesmo rever os meus amigos, né? Estar aqui com vocês, conhecer esse povo aqui, participar desse programa. Fazia muito tempo que não participava de um Código Aberto, coisa de 3, 4 anos, a última vez que eu participei de um programa como esse. Então foi muito gostoso. Estar aqui nos bastidores também, rever muita gente querida, foi realmente um momento muito especial que eu recebi, graças a vocês. A gente agradece a sua presença aí. E por último está ele, que é o responsável pelo nosso guia de estudos da Bíblia na CPB para jovens, e por isso dizemos a ele muitas gracias, Pastor Eduardo Rueda. Eu é que agradeço pela oportunidade e pela companhia dessa galera que é nota 10. Muito bem, só explicando, né? A CPB é a Casa Publicadora Brasileira, a editora que produz o nosso guia de estudos, que está aqui na minha mão e acompanhou você durante toda essa temporada e sempre uma nova temporada. Na semana que vem a gente começa uma nova temporada com um guia de estudos também feito pela CPB, a Casa Publicadora Brasileira, mas sobre um outro tema. Muito bem, todos apresentados aqui em espanhol. E agora é o momento de você interagir com a gente também. Afinal de contas, a gente está chegando no final da lição, mas também no final do ano já, né? Afinal de contas, a gente já está aí na época Natal, aí esse clima natalino. Então, Feliz Natal para você aí na sua casa também. Para vocês também aqui, viu, gente? Feliz Natal para vocês. Obrigada. E Feliz Ano Novo também. Feliz Navidad para você, né, Janine? Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Olha só, em espanhol para você, em todas as línguas. Muito bem, Feliz Ano Novo também, como a Vivian falou, não é verdade? E você pode interagir com a gente, pode mandar o seu abraço, o seu Feliz Natal pra gente aqui também, pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou pelo Facebook,
Código Aberto. Alguém quer mandar um último abraço? Última oportunidade de mandar abraços. Rapidinho para o meu pai, Diram, minha mãe, Gal, meu irmão Leandro, que moram em Barreiras, meu esposo Ronald e a minha professora dos juvenis, Rita, que também mora em Barreiras. Tia Rita, um beijo. Muito bem, a gente quer mandar abraço também, 2 abraços para Pernambuco, cada um para uma cidade diferente. Um vai para Cupira, para o Marcel Felipe, para o Eudes Alves e para o pastor Otacílio Filho, de Cupira, Pernambuco, e também para a Mirelle Gisele, o esposo Flávio, e os filhos Heitor e Lucas, que são do bairro Frei Miguelinho, em Recife. É isso mesmo? Tem um bairro chamado Frei Miguelinho, em Recife? Não me lembro. Conhece bem, mas não conhece tão bem. Conhece bem, mas nem tanto. Muito bem. Mas alguém quer mandar abraço, Léo? Eu quero mandar um abraço, o último abraço que eu quero enviar, dedicar um beijo, na verdade, para Daniela Araújo, minha esposa. Quero aproveitar para... Você mandou 2 abraços para 2 cidades em Pernambuco. Eu quero mandar um abraço para Palmares, para toda a cidade de Palmares, para a Igreja Adventista de Palmares, para todas as igrejas em Palmares, que é a minha cidade natal, onde eu nasci. E vou mandar um último abraço para minha tia Tânia e meu tio Itamar, que moram em Arthur Nogueira e com certeza estão acompanharam o Código Aberto esse trimestre todo. E é isso aí. Mas alguém tem abraço para mandar, pastor Marcelo? Quero mandar um abraço e um beijo especial, como eu faço sempre, para minha família, minha esposa, os meus filhos, a Simone, o Danielzinho e a Sarinha. E também quero mandar um abraço especial para 2 amigos meus, que são mais que amigos, são irmãos meus mesmo. O pastor Rogel, da comunidade judaico-adventista, a Bet Binei Sion, aqui de São Paulo, e o pastor Alexandre, que é departamental de jovens da Paulista Sul. São amigos e irmãos mesmo de todos os momentos. Um beijão para vocês, tá bom? Muito bem. Um último abraço, mais alguém? Vai ser a última chance. Cada um vai falar, então, Janine e depois pastor Eduardo. Vamos aproveitar, né? O último programa. Eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que assistiram toda essa temporada e também, especialmente, a família, o esposo, os amigos família, que eu já falei também, que a gente tem aqui no Brasil. E agradecer também, assim, num modo muito geral, mas agradecer o Brasil. Porque Olha a gente é só. estrangeiro, a gente chega aqui sozinhos, mas o Brasil sempre é muito cálido, muito amigo. O brasileiro é uma pessoa que acolhe muito bem. Eu quero agradecer a todos vocês nesse ano que está terminando. Já o 2013 foi embora, mas que o 2014 seja um ano muito bom para vocês. Feliz Navidad. Muito. Eu gosto de ouvir os hispanos falando obrigado, Brasil. Então fala pra gente, obrigado, Brasil. Obrigada, Brasil. Olha Gracias, só. Brasil. Muito bem, pastor Eduardo. Para terminar, um abraço para minha esposa, para os meus pais e para todos vocês que nos assistiram durante toda essa temporada. Muito obrigado pela sua audiência. Muito bem, eu quero mandar últimos 3 abraços para Elisângela Salles, de Macapá, Amapá, e para Maiara Barbosa, de Balsas, no Maranhão. E você fala, bom, você mandou 2, está faltando um terceiro. O meu último abraço é para você, que durante toda essa temporada aí teve paciência e orou pela minha voz. Afinal de contas, eu passei a temporada inteira quase rouco aqui falando com você, mas eu tenho certeza que na próxima temporada vai estar tudo muito melhor, a gente espera assim, e a gente vai acompanhando assim o último programa aqui de hoje, e você fica no aguardo da próxima temporada na próxima semana. Muito bem, abraços estão dados, está tudo certinho, estamos na esperança aí de dias melhores, não é verdade? E agora a gente vai revelar o nosso código do dia, revelar não, né? A gente vai soltar. Você já estava querendo a resposta? Não tem resposta ainda não. A gente tem Natal, a pergunta ainda. Né? A gente, como é que é, Janina? Natal tem que dar presente. Tem que presentear, é isso aí. E a gente tem 3 presentes aqui, o CD Quem Imaginou, do cantor Wagner Dida, que inclusive trabalha aqui no estúdio que a gente está gravando o Código Aberto, está me ouvindo nesse momento. Dida, estamos aqui dando o seu CD de presente, o CD do Leonardo Gonçalves, Princípio e Fim, e também do Quarteto Vital, Simplesmente Sei. E bom, falando em CD do Léo aqui, Princípio e Fim, é a música que o Léo canta no programa de hoje, a última música dessa temporada. Você pode ganhar esses 3 prêmios se você acertar o código que aparece na sua tela agora e diz assim: sou aquilo que muita gente sonha em ter, sou aquilo que no Éden Adão e Eva conseguiram perder. Sou 2 palavras e você já vai saber. A primeira não é morte, a segunda nunca acaba e não é por sorte. Já sabe a resposta? Então anote. Olha só, comprido, mas já deu pra ver que são 2 palavras. A primeira não é um pouquinho mais difícil que a de a semana passada. Mas é fácil essa também?
É fácil. Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Se tá tranquilo pra você em casa também, manda sua resposta pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou pelo Facebook, Código Aberto, e você pode concorrer aos nossos 3 prêmios de hoje. Muito bem, então vamos pro nosso último estudo dessa temporada, para a gente ver como a gente vai colocar tudo que a gente aprendeu aqui em prática na nossa vida. Obviamente que tudo que a gente vai aprendendo todos os dias tinha uma forma de colocar isso em prática, mas hoje a gente vai se debruçar ainda mais sobre isso. Vamos orar pedindo a orientação do Espírito Santo para esse momento? Léo, pode orar para a gente? Claro. Querido e amável Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de Te conhecermos, de podermos Te buscar e de podermos nos achegar a Ti, ao Teu trono de graça, confiadamente nos méritos de Jesus Cristo. Abençoe o estudo de hoje, abra nossa mente, abra o nosso coração, mas não apenas abra nossa mente e coração, mas transforma a nossa mente e nosso coração, para que possamos nos tornar mais semelhantes a Ti e mais semelhantes àquilo que Tu queres que nós sejamos. Te pedimos isso em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora a gente tem a última participação do pastor Edson Nunes Júnior, que sempre nos ajuda aqui na introdução do nosso tema, que vai ser discutido aqui no Código Aberto. Pastor, é com você. Chegamos ao final de mais um trimestre e a lição faz algumas considerações finais sobre o ritual do santuário. Nós, obviamente, hoje não precisamos praticar nenhum desses rituais que os antigos tinham que fazer, mas nós hoje temos acesso ao santuário celestial, o modelo original, através de uma simples oração no nome de Cristo, aquele que é o sacrifício perfeito, aquele que é o sacerdote perfeito, aquele que intercede por nós diante do Pai. Foi um prazer participar de mais uma temporada do Código Aberto. Um abraço ao André, aos participantes que estiveram aí no estúdio e a você que compartilhou conosco essa trilha sobre o santuário. Que você possa ter crescido junto conosco, aprendendo essa doutrina tão importante sobre o santuário celestial. E eu queria terminar com uma mensagem que a mim muito me emociona e me faz pensar e refletir no tamanho do amor de Deus por nós. Paulo escreveu no livro de Hebreus, no capítulo 4, do verso 14 em diante: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Edson, não só pela participação de hoje, mas durante toda essa temporada aqui com a gente no Código Aberto. Bom, eu queria começar esse momento lendo um verso da Bíblia, como a gente sempre faz aqui no Código Aberto. Abra sua Bíblia em Hebreus, livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4, 16. Janina, já encontrou? Leia pra gente, por favor. Por isso tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Você está precisando de ajuda? Esse verso é uma esperança para você. Durante toda essa temporada a gente estudou rituais, símbolos do sacrifício, estudamos profecias juntos, tudo para que você pudesse entender que se você precisasse de ajuda ou se você precisa de ajuda, você tem onde buscar essa ajuda. De que forma a gente pode buscar essa ajuda de forma prática, tendo em vista tudo que a gente aprendeu aqui sobre o santuário? Então, uma coisa interessante que a guia de estudos fala é que a gente aprendeu o quê, né? O que da nossa fé, o que acontece, o que está acontecendo agora no céu, que a gente acredita que está acontecendo agora no céu, porque as profecias dizem isso, mas agora é o como. Como isso que a gente aprendeu vai influenciar na minha vida? Como essa consciência de que eu tenho um sumo sacerdote, o meu advogado, o mediador, como a gente viu em todas essas lições, que está intercedendo por mim, que me conhece, que viveu a vida que eu vivi, só que ele não pecou. Ele ele teve as mesmas tentações que a gente teve, que a gente tem no dia a dia, tentações no nível físico, no nível espiritual, no nível pessoal, psicológico, e todos esses tipos de tentações, ele as viveu e venceu.
Isso, o que que acontece? Isso, o que que faz? O que produz em mim? Eu vejo que eu posso vencer, não por mim mesma, mas pela ajuda que Ele me dá. E mesmo eu caindo, Ele me dá a fé e a esperança de que Ele vai me representar na frente do Deus, daquele Deus Altíssimo no juízo, e vai permitir que eu seja justa, mesmo sendo assim, tão pecadora como eu sou. Para mim, essa é o que ficou assim, da lição, e que eu quero que seja uma realidade na minha vida e tomara na vida de vocês também. Vivian? Se a gente pudesse resumir, tipo, quem assistiu e não conseguiu, tipo, nossa, é muito conteúdo, de forma simples, Cristo intercede por nós, é exatamente disso. Cristo intercede por nós, Ele é nosso Cordeiro, é Ele que intercede por nós, eu não preciso de ninguém. Eu preciso apenas fechar os meus olhos e entregar a minha vida a Ele. E pedir perdão pelos meus pecados, que Ele interceda perante a Deus, por mim. Muito bem. Antes do Léo falar sobre como você pode colocar isso de forma prática na sua vida, a gente vai fazer um rápido intervalo. E durante esse intervalo, interage com a gente pelas redes sociais. Fala o que você entendeu desse estudo e de que forma você acredita que você pode colocar de forma prática todo esse conhecimento sobre o santuário, sobre a intercessão de Jesus, sobre a morte de Deus se tornando um homem no seu lugar, no meu lugar. A gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ouvir o que o Léo tem a dizer, o pastor Eduardo, o pastor Marcelo, sobre como colocar tudo isso em prática. Voltamos em instantes. Você está aprendendo muita coisa aqui no Código Aberto e nesse segundo bloco vai aprender muito mais. Hoje o nosso tema é o santuário e como colocar isso na sua vida de forma prática. E no último bloco a Vivian falou um pouquinho aqui sobre como fazer isso, Janina também. Agora o Léo ia comentar alguma coisa sobre esse tema, não é, Léo? Eu acho que a lição mais prática que eu extraio de todo o serviço do santuário, de tudo que a gente estudou durante todo esse trimestre, é uma coisa muito simples. Nós fomos perdoados. Existe solução para o nosso pecado. Então, o que nós devemos fazer, você que está em casa, nós que estamos aqui, o que nós devemos fazer é perdoar. E eu vou além, não só porque fomos perdoados devemos perdoar, mas eu vou além, eu gostaria assim, dentro ainda desse contexto de tribunal, se Jesus é nosso advogado, quem é que é o acusador? O acusador é o adversário. Eu quero que você reflita em quantas vezes você no seu dia a dia, né, agora com redes sociais está mais fácil, a gente faz isso de uma maneira impessoal, você tem acusado, você tem apontado o defeito, você tem revelado o defeito, sendo que o interesse de Deus é extinguir toda a memória do mal e nós ficamos lembrando o defeito uns dos outros. Isso é uma coisa que acontece hoje acontece muito hoje em dia. É um problema muito sério que a gente está vivendo, das pessoas se tornarem amargas, porque elas o tempo todo estão acusando. Mas tem um terceiro aspecto no perdão que a gente precisa compreender. Por mais que as outras pessoas continuem acusando a gente, por mais que o inimigo de Deus, através destas pessoas, continua esfregando o nosso erro na nossa cara, os erros passados, os presentes, a nossa natureza, os nossos defeitos, as nossas limitações. Por mais que isso aconteça, a gente precisa entender o perdão de Deus e a gente precisa aprender a se perdoar. Porque o sentimento de culpa ele não leva a pessoa a lugar nenhum. O sentimento de culpa, ele paralisa. A gente não está falando aqui de arrependimento, estou falando aqui de sentimento de culpa. Você se sentir inferior, você se sentir indigno. E por isso, a gente já leu 2 vezes nesse programa, eu vou ler pela 3ª vez. Hebreus 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Muito bem. Pastor Marcelo? Um outro texto que eu quero ler, que segue na direção desse texto que o Léo acabou de ler para a gente, está em Hebreus mesmo, capítulo 10, verso 22. E ele começa de uma forma muito parecida com essa. É um convite para chegar também, se aproximar. Ele fala assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O Léo estava falando sobre o sentimento de culpa, ele leu esse texto que fala sobre cheguemos-nos. Eu lembrei desse verso aqui. Esse verso fala que eu posso me aproximar de Deus. Esses 2 textos que foram mencionados aqui. Fala, nos acheguemos, aproximemos-nos. Por que essa ênfase no se aproximar?
O santuário mostrava Deus presente, habitando no meio, Deus próximo. Mas ao mesmo tempo que ele estava próximo, ele não estava aberto a visitas, porque havia um véu que separava ali. E esse véu não foi colocado por vontade de Deus. Esse véu foi levantado por causa do pecado. Foi levantado por uma série de tapumes e de barreiras que nós colocamos no relacionamento com Deus quando nós nos afastamos dele. Mas em Cristo, todas essas barreiras foram tiradas. Ele rasgou isso tudo, ele acabou com isso tudo. Então o convite agora é: vem, chega perto, pode vir. E não só porque o caminho foi aberto, é porque Deus quer você perto. Então, o que de maneira prática o santuário ensina para mim é esse desejo de Deus pelo homem. Essa vontade, esse amor de Deus que não só me permite chegar, mas Ele quer que eu venha. Ele me deseja, Ele me ama, Ele me quer. E Ele abriu o caminho, Ele falou: pode chegar, pode vir, mas pode vir sem consciência pesada. Ele fala: você já foi lavado. E foi lavado pela palavra, é o que fala. A palavra, se você recebeu, se você entendeu, se você internalizou a mensagem, é para você isso. A palavra te limpou, o sangue te purificou. Pode chegar sem consciência culpada, sem medo. Você é falho? Você é pequenininho? Eu sei que você é falho. Eu sei que você tem seus erros, mas isso não vai mudar o que eu penso em relação a você. Isso não vai mudar o que eu sinto em relação a você. Então pode chegar e você comigo vai aprendendo a viver agora. Você comigo vai aprendendo a trazer, a levar para a vida essa minha presença. Deus, Ele vai habitar em mim. Eu agora sou o santuário dEle. Ele vai morar em mim. O meu coração é o Santo dos Santos, onde a presença do Todo-Poderoso se faz constante todos os dias. E eu vou trazendo, eu vou esparramando, eu vou jorrando essa presença de Deus onde quer que eu esteja. No meu trabalho, na minha casa, nos meus relacionamentos com os meus amigos. Eu vou trazendo a Shekhinah, que era a glória que ninguém via, dentro de mim. Ela está em mim agora, onde quer que eu pise. Então, essa é uma palavra de certeza, de segurança, de fé, que a gente não tem. Hoje, infelizmente, eu vejo muita gente que se diz cristã, muita gente religiosa, mas vive assim um tormento, um medo, uma insegurança, um pavor, fala de Deus com aquela coisa, aquele negócio, aquela expectativa com medo do fim do mundo, qualquer coisa fala, aquele famoso ai Jesus, né? Ai, Jesus, aquela sensação de que Jesus, eu serei salvo pelo que eu estou fazendo. Exatamente. Mas nós somos julgados pelas obras, mas salvos pela fé. Essa alternância de salvação e perdição o tempo todo. Você ouviu um programa legal como esse, você participou de um culto que você gostou, ouviu uma mensagem, atendeu um apelo, alguma coisa, eu estou salvo. Aí passa meia hora, 2 dias, uma semana, acontece alguma coisa, aí eu estou perdido. Você vai contra o paranoico. relacionamento, como se todo tempo a gente tivesse que temer pelo divórcio. Exatamente, é como você falou em outros programas aqui, sabe? Então a gente vai desenvolvendo uma paranoia, uma neurose com Deus, e a gente leva isso para a vida. Por isso muitas famílias são religiosas, até frequentam até mesmo a mesma igreja, mas não se amam. Os lares são vivem uma desarmonia tremenda, uma insegurança, uma suspeita, uma desconfiança entre pais e filhos, entre casais, porque a gente não vive essa certeza de fé. Então, o santuário é certeza de fé, de salvação, de aceitação. Assim como eu tenho certeza que esse chão não vai abrir aqui, não vai me engolir, eu nem penso nisso, eu estou aqui sentado tranquilo na cadeira, não é? Assim como eu tenho essa segurança, eu tenho a segurança que eu estou em Deus, estou em Cristo e salvo nele. Então, com isso, a vida é outra. O meu sentimento é outro e a minha forma de me relacionar é totalmente diferente. Se você quer sentir essa segurança, como a gente acabou de falar aqui, de repente você acha, não, mas eu tenho feito muitas coisas ruins, as pessoas não gostam de mim, eu tenho me afastado de Deus demais, não dá. Não se preocupa, porque é exatamente disso que a gente está falando. Tem vários textos na Bíblia que falam que a pessoa ela podia se apresentar de que forma fosse, porque era Deus, era o Cordeiro, era Jesus que iria purificá-la, iria limpá-la de todo pecado. E aí depois, deixa Deus viver em você, que daí a transformação começa a acontecer. Mas primeiro você tem que aceitar isso e vir do jeito que você tiver, não é? Exatamente, é a certeza do convite. Pastor Eduardo? Para mim, a grande lição prática da lição deste trimestre é a centralidade de Cristo. Nós vimos que Cristo é o centro da história. Para começar, ele dividiu a história em antes e depois dele. Cristo é o centro da Bíblia, todas as doutrinas bíblicas acabam convergendo em Cristo, elas têm alguma coisa a ver com a pessoa de Cristo. Jesus Cristo é o centro do santuário e Jesus Cristo quer ser também o centro da sua vida. Quando Jesus Cristo for o centro da minha vida, da nossa vida, grandes coisas vão acontecer. Essa é a grande lição que Deus quer nos transmitir. Eu acho que um bom resumo dessa graça maravilhosa que Deus manifestou
no santuário é uma frase que John Newton, o autor do hino Excelsa Graça, falou no finalzinho da sua vida. Ele falou mais ou menos assim: estou ficando velho, minha visão já está indo embora, mas eu ainda sei de duas coisas. Primeira, que eu sou um grande pecador. Segunda, que Jesus Cristo é um grande Salvador. Muito bom. Viviane, comentar alguma coisa? Sim, continuando o que o Léo falou sobre perdão, isso para todos os cristãos. A gente costuma fazer a oração do Pai Nosso. E lá fala assim: Pai, perdoa os meus pecados, né? Assim como eu perdoo o outro. Então, assim, quem nunca errou? Né? Tem uma música que a Regina canta, então, e quem pode te dizer que nunca errou? Muito bem. A gente vai agora diretamente para os Estados Unidos. A gente teve participação dos nossos teólogos norte-americanos / brasileiros, porque todos falam português e são brasileiros. Eles nos ajudaram durante todos os estudos e hoje não é diferente. E a gente vai para os Estados Unidos para fazer a seguinte pergunta: por que é tão importante para nós hoje entendermos que temos pleno e total acesso a Deus? A gente não precisa mais fazer sacrifício de animais, nem ter um intercessor, como acontecia, não ter um intercessor humano, né? Como acontecia com o sumo sacerdote. A gente tem um único intercessor, que é o próprio Deus, é Jesus Cristo. Então, como é que essa convicção pode nos ajudar em momentos de tentação, de desânimo, ou até mesmo naquele momento que a gente vacila e acaba pecando? Como? Olá, amigos do Código Aberto. Conversar com gente importante é difícil. Às vezes é necessário driblar os subalternos ou agendar com muita antecedência. Tem até gente que nem é tão importante assim, que dificulta o acesso só para dar uma valorizada. Mas o ministério de Cristo nos mostra que nós temos acesso total e pleno ao nosso Deus. O que é incrível não é o fato de nós termos acesso a Deus, porque mesmo Satanás, ele tinha acesso a Deus. Em Jó capítulo 2 mostra que Satanás se apresentou perante Deus e Deus pergunta: de onde vens? E ele fala de estar na terra e passar por ela, né? Mas o incrível é que nós podemos ter acesso a Deus mesmo enquanto estamos no pecado. Jonas, por exemplo, encontrou a Deus enquanto fugia dele. O rei Manassés, em meio à idolatria e em meio ao cativeiro, orou a Deus e Deus ouviu a sua prece. Este acesso, amigos, ele é possível unicamente por causa de Cristo. Cristo, sendo homem, ele foi tentado em tudo e conhece as nossas enfermidades. Cristo, ele sendo Deus, ele está disposto a nos ajudar em nossas tentações e ele mostra uma rota de escape. Mas mesmo assim, se você vacilar, Deus ele vai cuidar e ele vai ser acessível a você e vai dar novos começos para você. Muito bem, de volta ao Brasil, estávamos nos Estados Unidos com o pastor Elmer Guzman, estamos de volta aqui a Jacareí, nos estúdios da TV Novo Tempo, onde gravamos o Código Aberto. Bom, você está ouvindo e eu tenho certeza que você está fazendo a sua própria reflexão também de como você pode colocar em prática tudo que você aprendeu aqui nessa temporada. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já para entender que essa questão de colocar o santuário e toda essa doutrina da salvação, como você vai usá-la no seu dia a dia, não se aplica só a você, como você vai usar isso para você, porque como a gente ouviu aqui, em vários momentos a gente disse que a essência de tudo aqui é o amor, e o amor não é egoísta, não é só para você, o amor é servir. Então como você vai colocar essa doutrina do santuário, essa certeza de salvação em ação para com os outros, em comunidade? A resposta para isso em instantes aqui no Código Aberto. Estamos de volta com o Código Aberto no terceiro e último bloco do programa de hoje. Aqui a gente vendo que formas a gente pode colocar em prática tudo que a gente aprendeu aqui sobre o santuário. E no último bloco cada um falou um pouquinho sobre como colocar isso em prática, principalmente para si, né? Tendo a convicção de que a gente pode se achegar a Deus independente de como a gente estiver, porque a gente tem Jesus como o nosso intercessor, aquele que viveu as mesmas dificuldades que a gente vive aqui. Mas durante toda essa temporada a gente também falou que todo o resumo do santuário também tem a ver com amor. Essa é a principal lição que o santuário quer mostrar.
E aí a gente falou algumas vezes, e eu lembro do Léo falar pelo menos umas 2, 3 vezes, que amor é serviço. E o contrário de amor é egoísmo. E a gente está pensando em como tomar toda essa lição para nós. Então vamos pensar o seguinte, não é só para a gente tem que servir alguém também com tudo aquilo que a gente está aprendendo. E você ia falar alguma coisa antes de eu falar o verso, Léo? Não, eu já ia puxar pro verso. Então puxa pro verso então, Léo. Viver em comunidade, viver em sociedade, o ser humano é um ser social. E aí você vê Hebreus 10, versículo 24 e 25. Posso falar para o pessoal em casa procurar também? Procura aí em casa. Hebreus 10, 24 e 25. Você vai ver como colocar essas lições práticas que você aprendeu aqui sobre o santuário a serviço das pessoas que você se relaciona. Léo? Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E isso o versículo fala por si, ele é bonito demais, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, esse lance de congregar, remete a 1 Coríntios, remete a Efésios, remete à questão do corpo de Cristo. E o Paulo fala do corpo de Cristo e seus vários membros, que Jesus é a cabeça deste corpo. E o corpo, para viver, ele precisa viver em harmonia. A mão não pode querer cortar o pé, porque o pé é diferente da mão. E também não foi feito para ficar junto com o pé. E o pé não pode querer pisar na mão, só porque a mão é diferente do pé. Senão, se o corpo ele entra em conflito dentro dele mesmo, é um corpo doente, é um corpo que não vai conseguir, porque assim, o corpo de Cristo ele tem como objetivo o serviço à humanidade. Dentro do corpo de Cristo, cada membro serve ao outro. Você pega o lance da célula, o sangue de uma célula passa para outra célula, que passa para outra célula, e tudo está conectado, mas o corpo precisa estar em funcionamento para servir a humanidade. Muito bem. Alguém ia comentar alguma coisa, pastor Marcelo? Isso encaixa e traduz de maneira bem prática o conceito de sacerdócio que a gente aprendeu estudando o santuário durante essa temporada. Em outros estudos nós falamos que Jesus é o sumo sacerdote e todos nós somos sacerdotes dessa ordem nova que ele inaugura, que ele traz para a gente aqui. Esse texto aqui de Hebreus fala exatamente isso. Nós devemos nos estimular ao amor, às boas obras e não deixando de congregar. Hoje qual que é o modelo consciente e inconsciente que a gente tem de uma reunião religiosa, de um culto? Eu vou a uma igreja, pode ser qualquer igreja, e lá eu vou participar de um ritual e eu quero receber alguma coisa para mim. Então, se você é de uma igreja de uma linha evangélica, protestante, você quer ouvir um bom sermão. Se você é de uma outra confissão cristã, você vai ouvir uma mensagem e vai participar de algum rito que de alguma forma vai fazer com que você se sinta bem ou que você receba alguma coisa. Você entra ali, mal conhece as pessoas que estão lá, você senta ali num banco olhando a nuca de quem está na tua frente e depois você vai embora. Às vezes você conversa com 2, 3 que você conhece ali, com quem você tem um convíviozinho, mas a vida continua. Parece um drive-thru, né? Exatamente. Você chegou, recebeu uma coisa e vai embora. É um drive-thru e é uma experiência pontual na semana que você tem. Alguns uma vez, outros 2 vezes, os mais dedicados umas 3, 4 vezes, por aí. Mas é isso que a gente vive. Só que aqui, quando você compreende esse conceito de santuário, compreende o conceito de dons espirituais, compreende o povo de Deus como sacerdotes, isso tudo muda. Eu não vou à igreja porque Deus está lá e eu tenho que estar na presença dele e receber alguma coisa. Não, eu trago Deus em mim. Ele está em mim. Eu não vou encontrar Deus em um lugar. A presença dele não está ali num lugar. Ele está em mim, ele preenche todas as coisas, eu vivo nele e ele vive em mim. Agora, quando eu me reúno com pessoas, eu estou celebrando essa presença de Deus. Eu me reúno com as pessoas porque eu recebo delas, mas eu também ofereço. Eu tenho dons, eu ministro com os dons que eu recebi do Espírito Santo. Eu edifico o meu irmão, eu sou edificado por ele. Então, esse ajuntamento, ele celebra aquilo que eu já trago na vida. E eu vou com outras pessoas trocar essa experiência e essa bênção da presença que eu tenho em mim. E juntos adorar a Deus. Exatamente, todos juntos. Então quer dizer, eu não estou ali para receber. Isso é adorar a Deus. Exatamente. Chegar na igreja e simplesmente se alimentar, não é bem assim. Não, eu preciso ele compartilhar e juntos adorarmos ao Senhor. Exatamente. Então, essa é a visão. Por isso que logo depois de falar sobre consciência, fé, purificação, santuário, você tem essa mensagem, não deixem de congregar.
como alguns estão fazendo. Pelo contrário, vão se edificando, se exortando, vão aconselhando uns aos outros à medida que o dia se aproxima. Nós estamos vivendo no tempo do fim, vivendo em tempos, em época muito solene. Então agora, mais do que nunca, você não tem que ficar preocupado em receber alguma coisa de uma mensagem bonitinha que você vai ouvir num sermão. Não, você tem que estar presente com a sua igreja, se sentindo parte do corpo, como o Léo falou aqui, se sentindo parte, um membro necessário, e através de você abençoar não apenas a sua comunidade na igreja, mas ali você se refaz, ali numa experiência de culto você se nutre, ali você abençoa e é abençoado, e de lá você volta para a vida do dia a dia renovado para estender tudo aquilo que você recebeu para outras pessoas também que ainda não estão lá com você. No trabalho, na escola, exatamente, em casa. Exatamente, mas também faz parte do seu ministério como sacerdote de Jesus. Pastor Eduardo, ia comentar alguma coisa? Isso, só o que confirmando o que o pastor falou, essa é a religião bíblica, uma religião que é mais do que um culto ou um ritual, é um estilo de vida. Então você pode ser religioso, ser espiritual, enquanto você está no cabo da enxada, trabalhando na roça, você pode ser na escola, no relacionamento com seus irmãos. E Tiago, eu queria ler um verso bem rapidinho, capítulo 1, versículo 27, diz que a religião pura e sem mácula é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, a religião cristã é essencialmente prática. O nosso guia de estudos, que é conduzido e o responsável é o pastor Eduardo Rueda, dá uma última dica. Está no último dia aqui, viu, pastor Eduardo? E eu não sei se foi você que deu essa dica aqui, mas eu achei fantástico. A gente aprendeu tanta coisa durante essa temporada aqui sobre o santuário. Talvez você tenha feito anotações, talvez você tenha, no teu próprio guia de estudos, você tenha colocado, escrito algumas coisas, entendido muita coisa. Quer uma dica prática? O nosso guia fala assim: ensine alguém que é novo na fé ou que ainda não conhece nada a orar de modo mais confiante em Deus. E aí, explique a essa pessoa os simbolismos do santuário e seu cumprimento em Jesus. Mostre a importância de estarmos constantemente ligados a Deus, tendo em mente a meditação de Cristo no céu. A dica foi sua? Não lembro, mas está valendo. Está valendo. Muito bem. Você aprendeu tanta coisa? Compartilhe isso. Isso também é servir. Você vai estar mostrando para alguém ou ensinando de uma forma mais profunda o maior mistério, mas ao mesmo tempo a maior revelação do universo, que é Deus se tornando um ser humano para morrer por mim e por você, para interceder por mim e por você no santuário celestial, e que muito em breve vai voltar para fazer tudo novo, como o Léo cantou aqui num dos nossos programas. Bom, mais uma vez passou voando o nosso momento aqui da discussão do tema. E a gente vai ficando por aqui, vai deixando saudade, toda temporada deixa saudade, e a gente vai ficar com saudade também de estar conversando com vocês. Eu tenho certeza que você vai ficar com saudade de ouvir o comentário de cada um aqui, de olhar para a nossa maquete, dos comentários do pastor Edson Nunes, das participações internacionais, diretos dos Estados Unidos. Mas que fique essa esperança no seu coração e essa vontade de servir a cada pessoa que se relaciona com você. Pastor Marcelo ainda vai falar com você mais um pouquinho. Mas agora eu quero revelar o código do dia, o último código do dia para você, podendo ganhar esses prêmios aqui, já que a gente está próximo do Natal. Tem presente para você aqui, ó. Wagner Dida, Quem Imaginou, Quarteto Vital, Simplesmente Sei, e o CD Princípio e Fim, do Leonardo Gonçalves. E daqui a pouquinho ele vai cantar a música Princípio e Fim aqui também, que é o tema desse CD, no nosso código aberto de hoje. E pela última vez está na sua tela para você tentar adivinhar e falar pra gente pelo Twitter ou pelo Facebook. E diz assim: sou aquilo que muita gente sonha em ter. Sou aquilo que no Éden Adão e Eva conseguiram perder. Sou duas palavras e você já vai saber. A primeira não é morte, a segunda nunca acaba e não é por sorte. Já sabe a resposta? Então anote. Já anotou? Manda pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou pelo Facebook. Vocês já sabem aqui, são duas palavras, tá mais difícil, tá mais fácil. Já sabe, pastor Marcelo tá assim, já sei, faz tempo que eu sei disso aqui já. Janina vai querer falar? Vai deixar, Janina? Vida falar? eterna. Vida eterna, é isso mesmo? É isso mesmo que Adão e Eva conseguiram perder? E é isso que o ser humano sonha em ter? Você sonha em ter vida eterna, Léo? Com certeza. Uma vida eterna, mas não é qualquer vida eterna. Uma vida eterna junto ao meu sumo sacerdote Jesus Cristo.
Muito bem. Se você sonha com isso e você também acertou a resposta do nosso código de hoje, está concorrendo a esses prêmios que vão ser sorteados agora entre aqueles que acertaram no Twitter. Pastor Marcelo, é com você. Deus te ama demais e isso é uma coisa que você nunca deve duvidar na sua vida. Eu sei que a gente está chegando agora no final de mais um ano e a gente tem o costume de sempre nessa época olhar para o futuro, pensar em 2014 e fazer uma série de objetivos. Ano que vem eu serei. E a gente faz uma listinha de coisas que a gente quer alcançar no ano que vem. É sempre assim, isso faz parte do sentimento que a gente carrega nessa época especial do ano. Mas não deixa para o ano que vem algumas decisões importantes que você tem que tomar agora. Ano que vem, embora esteja perto no calendário, mas o ponto de vista do que Deus quer fazer para você está longe demais. O dia de Deus é hoje. Hoje é o momento de você olhar para você e parar de ficar se lamentando, parar de ficar se fazendo de vítima das circunstâncias, parar de ficar lambendo as suas próprias feridas e se minimizando em relação à vida. Você é importante e Deus tem para você uma missão de vida. Deus quer que você se levante, receba bênçãos dele e seja uma bênção na vida de muita gente que está aí pertinho de você. Você é o evangelho que muita gente vai ler. Você é a mensagem de Deus que muita gente vai receber. Por isso Deus fez de você um sacerdote em nome de Jesus. É por isso que Deus tem dons do Espírito Santo para derramar sobre a sua vida. Deus tem coisas grandiosas para fazer em você e por seu intermédio também. Mas Ele só faz isso se você concordar, se você deixar. Então, acima de todos os compromissos e datas e agendas e sonhos que você reservou para a sua vida e para o ano que vem, faça um propósito agora de se levantar em nome de Jesus numa disposição diferente. Ser uma nova pessoa, uma nova criatura e viver unicamente para aquilo que Ele deseja fazer em você, tá bom? É uma coisa que Ele quer realizar agora. E essa decisão vem agora se você, juntamente comigo, responder de maneira positiva esse convite na oração que a gente vai fazer juntos agora. Tudo bem? Então, se você deseja isso, uma vida diferente, um ministério de Deus para você, feche seus olhos e junto conosco aqui, com essa turma toda, vamos entrar na presença de Deus e pedir para que isso seja verdade para a gente. Nosso Pai, nosso Senhor, nós agradecemos a Ti imensamente todas as lições e todo o conteúdo da palavra que nós recebemos essa temporada do Código Aberto. Mas, acima de tudo, duas coisas ficam claras para nós. Primeiro é o Seu amor, o Seu desejo de nos ter na Tua presença e de estar em nós. E tudo que o Senhor fez para que nós pudéssemos conhecer o Seu caráter e viver hoje uma vida plenos da certeza de que somos queridos e especiais para o Senhor. Mas, acima de tudo, também, esse sentimento nos faz enxergar a vida de maneira diferente. Nós aprendemos hoje aqui muitas lições práticas, de serviço, de ajuda, de perdão, de aceitação, e nós queremos fazer isso na nossa vida e vivermos essa certeza no nosso coração. Por isso, mais uma vez, nesse programa, nós nos entregamos a Ti, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos encha de dons, para que o Senhor faça com que a nossa vida não seja uma vida voltada apenas para nossas próprias dores, mas que a nossa vida seja dedicada para abençoar muitas pessoas. Esse é o nosso desejo. E faça isso no ano que vem, mas principalmente agora também, porque hoje é o dia, hoje é o momento. E nós sabemos disso e nós aceitamos isso e pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na sequência, o Léo vai cantar uma música chamada Princípio e Fim, que fala principalmente da vontade que todo ser humano tem, uma vontade eterna, de viver eternamente, se é que a gente pode falar assim. Essa música foi escrita pelo Felipe Valente, não foi, Léo? Exatamente. E, em 30 segundinhos, de que forma você acha que a letra dessa música pode fazer a gente refletir sobre a eternidade e o sonho de viver para sempre ao lado de Cristo? Olha, quanto mais a gente deseja viver a eternidade, não, quanto mais a gente vive a eternidade de Deus aqui, quanto mais a gente vive o sacerdócio aqui, em Cristo no nosso coração, mais a gente deseja a eternidade. Mas a eternidade não como um lugar para eu me beneficiar, onde eu vou estar numa boa, mas no sentido de o fim da injustiça. Então, com maestria, o Felipe Valente fez essa música baseada em Eclesiastes 3:11. Enquanto eu estiver cantando essa música, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura de Eclesiastes 3:11, que eu não vou ler agora. E ele conseguiu expressar o desejo do vindouro, mas com um clima de viver isso já desde agora. Muito bem. Bom, como eu falei, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o último estudo dessa temporada. Quero agradecer ao pastor Eduardo, pastor Marcelo, Janina, Léo, Vivian,
muito obrigado por estar aqui com a gente, com o nosso telespectador que sempre acompanha o Código Aberto, compartilhando todas as informações, os pontos de vista, os estudos. Enfim, eu tenho certeza que foi muito enriquecedor, tanto para quem está em casa quanto para nós aqui. Agradecer também ao Centro White do Centro Universitário Adventista de Engenheiro Coelho, que cedeu aqui a maquete do santuário, que nos acompanhou durante toda essa temporada. Muito obrigado também por emprestar essa bela maquete para a gente conseguir entender um pouco melhor esse estudo que a gente teve durante essa temporada. A gente vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais um novo estudo, um novo guia, mas a gente continua aqui na sua TV Novo Tempo. Você fica com a música do Léo agora. Um bom final de ano para você e até semana que vem. Mas lentamente o tempo passa por aqui e ele plantou em minha mente a eternidade. Enquanto sinto essa vontade de partir, eu fico tão impaciente, mas lembro que os sinais são indiscretos. A palavra de Deus nos diz em João 16, versículo 33: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Tudo de que necessitamos é paz, paz nele. Porque o versículo continua dizendo: no mundo tereis aflições. Isto é o que acontece com cada um de nós. Não é que ele quer que nós soframos aflições, mas o versículo termina com a esperança dizendo: mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Que a vitória seja para sempre apenas dele. E então verei princípio e fim, a eternidade sorrindo pra mim. Saudade nunca mais senti. Enfim, teu nome irei descobrir e só assim descansar, em ti descansar para sempre. Quando penso em desistir, lembro que você insistiu em Eu verei ao Senhor, eu verei ao Senhor, eu verei ao Senhor face a face. Eu verei ao Senhor, eu verei ao Senhor, eu verei ao Senhor face a face. Face a face, face a
face